Olá, pessoal. Sou Israel Moreira, biólogo da Vigilância Ambiental da Secretaria de Saúde. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o que vem a ser o Aedes aegypti, né, o mosquito Aedes aegypti, como controlá-lo, né, como evitar picadas e também conhecer um pouco das medidas de prevenção e controle executadas pela Secretaria de Saúde para reduzir a transmissão das doenças chikungunya, zika e dengue. Vamos lá? Aqui, né, o mosquito da dengue, conhecendo um pouquinho mais do nosso inimigo. Bem, quem é esse mosquito? Esse odioso do Egito. Na verdade, esse odioso do Egito é o nome, digamos assim, a tradução do nome do mosquito, né, do Aedes aegypti, que tem origem grega e latina. Pois bem, vamos conhecer um pouquinho mais. Bem, como é o odioso do Egito, naturalmente ele é originário da África, né? E chegou até nós, aqui em diferentes regiões do mundo, através das colonizações, né? Durante o período da colonização. Então, acabou se disseminando em boa parte do mundo, né? Principalmente em regiões onde o clima é tropical, né? Como a gente pode ver no mapa ao lado aí, no mapinha, essa região mais quente. Mas por conta das mudanças climáticas, esse mosquito ele tem conseguido colonizar outras regiões que até então eram improváveis. É um velho conhecido da gente, né, do nosso país, desde o século XVII, e está presente em todo o território nacional desde 1998, e de lá para cá vem causando diversas epidemias, né? Já são mais de 40 anos de epidemias em diferentes regiões do país. O Aedes aegypti, ele também ele é o principal vetor de dengue no nosso país, mas há um outro mosquito que é parente do Aedes aegypti, que é o Aedes albopictus, né? Eles se diferenciam ligeiramente um do outro, né? Mas ambos são capazes de transmitir 23 tipos de vírus. Alguns desses vírus a gente já conhece, né? Dengue, chikungunya, zika, e no Brasil já foram identificados mais 6 vírus, né? Então, no total, são 9 vírus que a gente já conhece que esses mosquitos podem transmitir no nosso país. Eles são ligeiramente diferentes, como a gente pode observar nessas fotos, né? Um é mais escurinho do que o outro, né? E tem umas diferenças digamos assim, de pintura no corpo, né? Vamos seguir aqui. Então, os dois mosquitos, eles têm um ciclo de vida parecido, mas vamos centrar só no mosquito Aedes aegypti, né? É um ciclo de vida muito rápido, né? Então, de 7 a 10 dias, esse mosquito consegue virar, vai do ovo até o adulto. E dependendo das condições climáticas, esse tempo pode até reduzir um pouquinho mais. Então, se houver disponibilidade de alimento e uma temperatura alta, o ciclo é cerca de uma semana, rapidíssimo, né? E reparem que o ciclo ele é composto por fases, a fase de ovo, larva, pupa e adulto. Essas fases, então, compõem o ciclo, e reparem também que o ovo e a larva e a pupa está mais ligado à questão aquática, né, ao ambiente aquático, enquanto o adulto, naturalmente, é terrestre, né? Então, é um ciclo bastante rápido, por isso que a gente tem que ter atenção semanal com relação a esse mosquito. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Os ovos dos mosquitos, quando são postos no ambiente, eles são branquinhos, né? E em contato com oxigênio, ele vai cada vez mais ficando escuro, de maneira que até prejudica a gente observar esses diminutos ovos nos criadouros. 0,4 milímetros, são bastante pequenos. O local principal de colocação dos ovos é sempre na parte interna de qualquer recipiente que tenha água, né? Então, aqui você pode ver uma característica interessante nessa figura. O mesmo mosquito acaba colocando ovos em vários locais, né? Onde há água, ele põe um pouquinho de ovo aqui e ali, até colocar a sua postura inteira. Ele não deposita todas as suas fichas valiosas, seus ovos valiosos, num único local, né? Então, uma estratégia evolutiva incrível que garante o sucesso dessa espécie no ambiente. Os ovos são sempre colocados acima da linha da água, raramente sobre a água, né? Então, eles são colocados na linha da água de maneira que forma até uma linha, de fato, como a gente pode ver na figura abaixo, né? E essa capacidade, então, de dispersar ovos, como eu disse, garante o sucesso da espécie.
Os criadores mais comuns normalmente estão relacionados aos seres humanos mesmo. Existem criadores naturais, né? No ambiente ou por de árvore, mas os mais comuns usados pelos mosquitos, pelo fato mesmo de eles de estarem muito bem adaptados ao ambiente urbano, a viver perto da gente, são esses recipientes que a gente acaba mantendo eles com água, né? Então, são os recipientes usados para armazenar água para consumo humano, por exemplo, água da chuva, ou mesmo a água no nível do solo ali, que é usado para diferentes funções, né? Então, estão dentro de tambores, estão dentro de tonéis, de baldes, são recipientes também usados nas plantas, né? Os tais dos pratinhos de plantas, né? Que são tão falados pela gente. Alguns criadores, nos recipientes, às vezes a gente não se dá conta que tem em casa, mas são usados pelos mosquitos, como, por exemplo, os reservatórios de degelo de algumas geladeiras, né? Elas ocorrem o degelo e acumula água quentinha no ambiente escurinho atrás da geladeira, tudo de bom para o mosquito. Algumas fontes ornamentais também são alguns dos principais criadores dos mosquitos. Então, a gente tem que ter atenção com tudo isso que depende da gente abastecer em casa, né? Não estou falando nem daqueles recipientes que a chuva abastece, mas na pesquisa que a gente faz na cidade, a gente vê que as larvas elas são mais encontradas nesses recipientes que eu falei. E os ovos, eles têm uma capacidade incrível de serem resistentes. Então, muitas vezes, os mosquitos que a gente está vendo hoje pode ser fruto de ovos de outra estação, do ano passado, por exemplo, porque eles são capazes de resistir ao ressecamento por mais de 450 dias, né? Então, pode ser que atravesse um verão a outro. Como eles são bem resistentes, isso facilita também a dispersão passiva, né, pelo próprio homem, né, às vezes um pneu que está com ovo de uma estação, né, sei lá, do ano passado, por exemplo, esse pneu é deslocado para outro lugar, e aí ele se enche de água por alguma razão, e os ovos eclodem, né, melhor dizendo, as larvas eclodem, surgem as larvas. Cada postura que o mosquito põe, cada ovo, quantidade de ovos que ele põe numa vez, vai de 100 a 200 ovos, né? Então, lembrando que ele põe um pouquinho de ovo em cada recipiente, cada criadouro, então é um sucesso imenso para dispersar. As larvas e pupas, as outras fases, então, aquáticas dos mosquitos, né? Propriamente aquáticas, né? Porque o ovo não é bem aquático. A fase de larva é a fase da alimentação, então elas se alimentam vigorosamente, se movimentam também dentro da água vigorosamente, respiram as larvas e as pupas, né? Mas elas respiram o oxigênio atmosférico e não o oxigênio dissolvido na água. É por isso que as larvas elas se encostam na superfície, na lâmina d'água, para poder, nessa posição, como a gente vê na figura, para poder absorver o oxigênio atmosférico. As pupas fazem o mesmo. Tem esse formato de vírgula, parece uma vírgulazinha. As pupas já não se alimentam, já tem um movimento menor em relação, não nada vigorosamente como as larvas, né? E a pupa, como o próprio nome diz, como se fosse uma crisálida de borboleta. É a fase em que vai acontecer a metamorfose completa do mosquito, né? Ele vai se desenvolver dentro desse casulo, dessa espécie de casulo, da pupa, e vai emergir de dentro do casulo, como está sendo mostrado nessa foto aí da direita, né? Olha o mosquito saindo ali, emergindo. O mosquito adulto é um mosquito também pequeno, né? 5 milímetros, né? Bem característico, acho que todo mundo conhece muito bem o mosquito da dengue. Bem, eu penso assim, mas eu já ouvi pessoas relatando mosquitos de 5 centímetros, e achando que é o da dengue, né? Mas o da dengue é esse mosquito de 5 milímetros, bem pequeno, pretinho e com essas listras brancas, né? Pelo corpo, nas pernas, né? Principalmente. É bem característico. As asas são bem transparentes, translúcidas, né? Então, é um mosquito que é a fase da reprodução, né? É um adulto, ele tem, o objetivo dele é fazer a reprodução. Os mosquitos, de modo geral, se alimentam de soluções açucaradas. Então, o néctar
das plantas, das flores, aquele caldinho que fica ali no fruto caído no chão, é disso que os mosquitos se alimentam, né? E as fêmeas, particularmente, elas se alimentam de sangue, porque o sangue é essencial para o desenvolvimento dos ovos, para a maturação dos ovos, né? Então, assim, apenas as fêmeas picam. Então, se algum mosquito estiver se aproximando de você, pousar em você, tenha certeza, é fêmea. O horário que normalmente esse tipo de mosquito pica a gente é mais no início da manhã, mais no final da tarde, né? Mas como é um mosquito oportunista, é uma espécie oportunista, se a fêmea não estiver satisfeita, ou se for a única oportunidade dela de picar a pessoa, ela pode picar em qualquer horário, seja de noite, seja na hora do almoço, né? Em qualquer horário, a fêmea se aproveita da gente. Mas a atividade maior nesses períodos que eu mencionei. Normalmente, elas repousam no interior das casas, né, das nossas casas, atrás das cortinas, atrás dos móveis, né? E, aliás, é bom sempre a gente saber esse tipo de comportamento, porque quando a gente escutar o fumacê passando, o ideal é que a gente mexa no ambiente para que os mosquitos levantem voo e, dessa forma, encontrem com as gotículas do fumacê, né, do inseticida que está entrando na nossa casa. E, é claro, para entrar em casa, o inseticida precisa a gente abrir portas e janelas, né? Isso é essencial. E não a gente se esconder, porque se a gente se esconde, os mosquitos também estarão fazendo a mesma coisa, a gente estará protegendo os mosquitos dentro de casa. Bem, ó, essa foto mostra muito bem o tamanho do mosquito, né? Então, dá para a gente ter uma ideia. Uma única fêmea consegue colocar cerca de 1.500 ovos durante toda a vida e vive por cerca de 45 dias. Então, veja você, a fêmea acaba encontrando na vida até os bisnetos, tataranetos, né? Veja como é que o ciclo é bem rápido. Quando as fêmeas estão infectadas, elas vivem por um período menor, menos mal, né? Mas mesmo assim provocam bastante estrago, como a gente tem assistido, né? Assim, se um mosquito pica uma pessoa que está com dengue, ele não é capaz de fazer a transmissão imediatamente. É preciso um período para que os vírus que esse mosquito adquiriu se multipliquem dentro do corpo do mosquito e cheguem até as glândulas salivares. Isso demora cerca de 10, 12 dias. Aí sim o mosquito começa a fazer a infecção nas pessoas. Ele passa a ser infectante. Ele antes era só infectado. Outra coisa interessante em relação a essa questão do vírus é que os vírus podem ser passados para a prole, né? Então pode ocorrer a transmissão vertical. A mãe, a mosquita, passa para os seus filhotes, né? Passa para os ovos. Mas, ainda bem, isso num percentual muito pequeno. Agora, como é que a gente controla esse pet? Porque, assim, o mosquito acaba sendo um pet na nossa vida, porque, de certa forma, a gente cuida dele, não propositalmente, mas a gente resguarda o mosquito na nossa quadra, ele está lá debaixo da sua cama, atrás da geladeira, ele está ali protegido. E se você não abre as portas e janelas quando passa fumaça, é aí que você está tornando ele cada vez mais um pet, né? Ele é bem cuidado, por isso que eu coloquei essa provocaçãozinha aqui. Como é que a gente controla esse pet indesejado? Bem, é importante a gente sempre, lembra que o ciclo do mosquito são pelo menos 7 dias, né? Então, é importante a gente sempre verificar em casa possíveis criadores, possíveis recipientes que possam armazenar água, seja no quintal, seja dentro de casa, seja no trabalho, no pátio da escola, ou na área lá da escola. Sempre é importante ter um cuidado de não acumular aquelas coisas inservíveis, carteiras quebradas, móveis em desuso, isso tudo tem que ser banido de uma escola ou mesmo de casa. Então, é importante a gente ter esse olhar minucioso no nosso ambiente, semanalmente. Você vai gastar 10 minutos para fazer isso. E se for, então, com a turma inteira, com a comunidade escolar, esse tempo pode ser menor ainda. A gente precisa também, ao encontrar esses recipientes com água, dar uma destinação para eles. Ou a gente destrói e põe o que sobrou no lixo, para que nunca mais acumule água, ou a gente protege, leva esse material para algum lugar, ou põe uma tela,
ou põe alguma coisa que bloqueie o acesso do mosquito à água, ou que não tenha água ali, a gente retire realmente a água. Tudo isso aí é essencial, quer seja no trabalho, quer seja em casa. Agora, a gente pode usar inseticida doméstico no dia a dia? A gente pode usar isso, só que assim com cuidado, porque o uso do inseticida doméstico funciona, mas funciona parcialmente, infelizmente. De tanta gente usar o inseticida doméstico, a gente acaba selecionando na população de mosquitos aqueles que são menos suscetíveis ao inseticida, né? Que são mais tolerantes, digamos, né, ao inseticida. E se essa capacidade é hereditária, o mosquito consegue passar para a sua prole, para os seus filhotes, com o passar do tempo, eu vou ter mais mosquitos com essa qualidade de resistir ao inseticida que a gente está usando. E a gente tem assistido muito isso. Pesquisas já mostram exatamente que isso está acontecendo. Então, funciona parcialmente o inseticida doméstico, né? Esse que a gente compra no mercado. O ideal mesmo, pessoal, é a gente combater o mosquito enquanto ele está mais vulnerável, ali no criadouro, porque ele não tem para onde fugir. Quando vira adulto, fica muito mais difícil. Agora, como a gente se protege? A gente falou de se proteger o ambiente, que de certa forma nos protege também. Mas o cuidado individual é muito importante. Bem, usar repelentes aprovados pela Anvisa, né, pela Agência de Vigilância Sanitária, com esses compostos de nomes complicados que estão aí. Esses compostos, eles têm alguns que são mais adequados para gestantes, mais adequados para crianças, então é sempre importante consultar o rótulo, ver, por exemplo, a frequência com que isso tem que ser aplicado no corpo também, mas são eficientes. Existem outros repelentes que ainda não são aprovados pela Anvisa, esses mais caseiros, né? Tem uma eficácia já descrita na literatura, assim, nas pesquisas, mas ainda não são aprovados, assim, ou mesmo comercializados, né? À base de citronela, é mais incomum a gente encontrar um produto assim que não seja caseiro, né? Porque normalmente é caseiro. Agora, é importante, com cuidado pessoal, sabendo do comportamento do mosquito de maior atividade durante a manhã e no final da tarde, a gente proteger o corpo, usando camisas de manga comprida, calças, dentro da medida do possível, é claro, e sempre roupas claras, porque as roupas escuras costumam atrair mais mosquitos. Agora, o que a Secretaria tem feito para proteger, a Secretaria de Saúde, né? Tem feito para proteger a saúde da população? Que medidas a gente tem adotado no DF? Bem, a gente tem feito junto à população, orientando a população a eliminar, a proteger, a destruir e dar a destinação adequada aos criadouros, né? Aquelas coisas inservíveis que a gente às vezes tem em casa, né? Então, é hora de realmente dar uma faxina no quintal ou na área da escola. A gente contribui também com a orientação, com a educação e saúde da população, para conhecer conhecer cada vez melhor como é o comportamento do mosquito, como intervir no ciclo do mosquito, de maneira que a gente tenha uma quantidade de mosquito que não faça tanto estrago como está acontecendo. Outras medidas que a gente tem adotado também, que vocês veem na rua, é o controle usando a aplicação de inseticidas, né? Então, a ideia é que a gente mate o mosquito infectado. Por isso que a gente não aplica de uma vez na cidade inteira o inseticida. Lembra que eu mencionei que se a gente usa o inseticida mais frequentemente, a gente está selecionando mosquitos resistentes, mosquitos menos suscetíveis ao inseticida? De fato, é assim. Por isso que a gente usa o inseticida só onde realmente a gente tem a transmissão comprovada. E para isso a gente reúne dados de localização dos casos, das pessoas que estão doentes, nas quadras, nos conjuntos da cidade. Existem duas modalidades de controle. A gente tem o fumacê, que é aquele carro passando, jogando aquela fumaça, né? E tem outra forma de bloqueio de transmissão, que é usando esse equipamento postal, né? Que a gente carrega nas costas, um equipamento motorizado. Esse das costas é muito mais eficiente que o fumacê, porque ele não depende de vários fatores, como o fumacê depende. O fumacê depende da temperatura, depende da velocidade do vento, depende se está chovendo, depende da velocidade que o carro passa, bem, uma infinidade de fatores. Depende se você
em casa abriu as janelas e portas, e assim, tem uma limitação à eficácia do fumacê. Bem, basicamente é isso que eu gostaria que eu quis mostrar para vocês. A gente da Secretaria de Saúde espera ter contribuído com o melhor conhecimento sobre o comportamento do mosquito. E, gente, a gente precisa se unir nesse momento para fazer a diferença. Então, na escola, com a comunidade escolar, a gente precisa movimentar todos para agir dentro da escola, na vizinhança da escola, na comunidade que cerca a escola também. Eu fico por aqui e obrigado. Um abraço.